Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 107. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. O Mar Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resuminho do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Como a gente sempre fala, né? Como o André sempre comenta, não tem semana que não tenha notícias, né? Essa semana tivemos ali o encontro dos donos, né? O encontro anual dos donos. E tivemos entrevistas muito interessantes ali com o Sean Payton, com o George Payton, com o Greg Penner, com o Damani Leach. Então, assim, fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver muita coisa legal aqui conosco, né? Lembrando a vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like nesse vídeo. Quando vocês deixam o like, o YouTube entende que o vídeo é bom, ele indica para mais pessoas. Consequentemente, mais pessoas vêm para a família Mile High. Deixe o seu comentário, né? É muito importante o comentário de vocês para nós, para a gente saber o que vocês estão achando, para a gente trocar aquelas figurinhas, né? A gente conversar um pouquinho sobre o Denver Broncos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, vale muito a pena. Tem muito conteúdo legal. Vou dar um exemplo a vocês. Essa leva de atletas que a gente contratou na Free Agency, a gente fez os conhecendos, os tradicionais conhecendo que a gente traz informações desses novos atletas para vocês. Então, se você quer ver o conhecendo do Zach Allen, tá lá. Se você quer ver o conhecendo do McLeish, ele tá lá. Se você quer ver o conhecendo do Steedham, tá lá. Se você quer ver o conhecendo do Manhurst, tá lá. Então, todos esses jogadores que a gente contratou, a gente fez conhecendo. Então, assim, se você ainda não assistiu, acaba esse vídeo, assiste lá. E também, essa semana, né, fizemos na segunda-feira uma live para falarmos um pouquinho sobre essa primeira leva de free agency, né? Que a gente teve aí o Denver Broncos bem ativo no mercado. Então, se você também não assistiu, após esse vídeo, assista a live. Desde já eu peço desculpas a vocês, porque eu estou bem fanho, né? Uma gripe me pegou. Então, a gente está aqui para gravar o vídeo com vocês, mas não reparem na voz que eu estou um pouco muito fanho, né? E sem mais delongas, vamos para a nossa semaninha, né? A nossa semana vai começar na segunda-feira, que nós tivemos o encontro dos donos ali na cidade, eu acho que foi no Arizona, se eu não me engano mesmo. E o Sean Payton falou com a mídia, né? Falou com a mídia toda e principalmente com a mídia de Denver. E ele falou coisas muito interessantes, sem papas na língua, né? Então eu vou trazer aqui para vocês as principais coisas que o nosso head coach falou, né? Vamos lá. Ele disse que apesar da NFL colocar um minicamp voluntário para os veteranos de 24 a 26 de abril, os Broncos não vão ter esse minicamp, né? E que o time vai se concentrar na parte física, condicionamento físico nestes primeiros momentos, treinos, né? Diz que vê o Lloyd Cushenberry como o center titular hoje, que não está interessado em trocar nem o Sutton nem o Judy. Sobre a cultura que ele está tentando estabelecer em Denver com os jogadores que estão sendo contratados, o Sean Payton disse que são jogadores inteligentes, duros, que eles sentem que são bons jogadores de futebol americano. O Payton disse que todos jogarão nos jogos de pré-temporada e que ele provavelmente sabia que ele estava pronto para voltar, né, para o cargo de head coach no meio da última temporada. Ele elogiou bastante o nosso quarterback reserva, o Jarrett Stidham, dizendo que eles sentem que ele pode ser um titular na NFL. Disse que ele é inteligente e adicionou que de forma silenciosa essa foi uma contratação importante para o Denver Broncos. O Payton disse que os Broncos fizeram uma proposta para o Draymond Jones durante a última temporada, né, durante a temporada do último ano. Soltou o verbo sobre o nosso kicking team no ano passado. Abre aspas, eu não acho que nós fomos muito bem ano passado no jogo de chute, por muitas razões. Adicionou que retornador é algo no qual eles ainda estão trabalhando. Payton ainda falou sobre jardas escondidas que podem vir a partir dos special teams. Disse que os special teams têm que melhorar dramaticamente. Sobre o corpo de recebedores, o Payton disse que gosta da profundidade e adicionou que os Broncos não serão um time com um recebedor de uma posição específica X, um na Y, etc. O Payton também falou sobre o nosso novo running back, o Prime, e disse que dentre os atributos dele que ele gosta é que ele foi feito para durar, né? Ele ressaltando a sua longevidade, né? A questão dele ficar muito saudável, né?
É bom pegando blitzes e bom recebendo passes. E quando perguntado se Latavius Murray ainda está no mix para um eventual retorno, Peyton disse, abre aspas, veremos. Sean Payton elogiou bastante a defesa dos Broncos no ano passado e meio que desceu a lenha no ataque dos Special Teams. Sobre elogiar a defesa que performou bem em circunstâncias difíceis, assim falou, abre aspas, soa como se eu estivesse sendo crítico dos Special Teams e do ataque, e eu estou. No sentido que ele está sendo realmente crítico dos Special Teams do ataque e sem dó tá metendo pau mesmo. O Peyton comentou sobre o Alex Singleton, né, que voltou no contrato com o Denver Broncos, né? Foi uma grata surpresa, né, que nós tivemos no ano passado. E assim falou: ele foi produtivo. Disse que o time fez muitas coisas. Eu disse que o time fez muitas coisas bem defensivamente. Aliás, ele foi produtivo. Aí ele falou que o time fez muitas coisas bem defensivamente e disse que a defesa como um todo jogou bem no ano passado. O nosso head coach ainda elogiou o nosso novo cornerback, o kick returner Tremon Smith, dizendo que ele é um jogador de special teams elite e alguém que pode competir na defesa como outside corner. E o Peyton falou sobre o ataque dos Broncos em 2022. Abre aspas, foi um vídeo difícil de assistir. Peyton comentou sobre o Russell Wilson, dizendo que ele é super competitivo e que venceu em alto nível e que é alguém que se move bem e que trabalha extremamente duro e que é difícil achar caras com todos estes atributos. Só que ele complementou. Agora, eu assisti como cada um de vocês a temporada que aconteceu ano passado. E há provavelmente um pouco de sujeira nas mãos de muitas pessoas. Quando você ganha 5 jogos, é o que é. Eu não acho que eu preciso falar mais nada. Não foi bom. Não foi bom no ataque, com certeza. Foi um filme difícil de assistir. Sobre trazer Joe Vitt para sua comissão, o Peyton disse que ele é um tremendo comunicador com os jogadores e provavelmente é a contratação mais importante que ele fez em 2006 e que ele será um bom ativo para o nosso time. O Peyton também comentou sobre a saída do Ramon Jones e chegada do Zach Allen. O Peyton disse que houve interesse por parte dos Broncos em manter o Jones durante a temporada passada e que uma oferta foi feita. Disse que ele está feliz por Ramon encontrar um ótimo lugar. Uma das obrigações, segundo ele, era Ramon e ou aquela posição. Nós não sentíamos que era profunda, né? Falando em relação ao draft. Sobre o Zach Allen, o Peyton destacou seu esforço, energia e que amaram como ele melhorou no ano passado. Destacou o Vance Joseph, já conhecer o Allen, e que isso é importante durante a free agency. Quando você já conhece ou tem intimidade com algum atleta que é agente livre, né? Gostei bastante da entrevista do Sean Payton. O que eu acho bem interessante nele é que, como ele é muito experiente, já muito respeitado na liga, ele fala o que ele pensa, né? Achei bem legal isso que ele pontuou em relação à defesa, elogiou bastante a defesa, falou a defesa como um todo foi muito bem, e falou, e pode parecer que eu estou sendo crítico com os special teams e o ataque, e eu estou sendo, né? Falou que o filme do ataque, né, o vídeo do ataque que ele assistiu foi difícil de assistir, ou seja, imagina, para um cara que é considerado uma das mentes ofensivas muito brilhante, né, na liga, assistir aquela podridão que foi nosso ataque no ano passado. Então ele falou, desceu a lei, achei importante, falou sobre o kicking team, que foi ruim, né? Então eu até comentei isso na live nessa semana. Eu não acho que o McManus está tão seguro como ele talvez pense que esteja, porque ele também não foi bem no ano passado, né? O nosso kicking team foi ruim, né? Lembrando que a gente já trouxe um punter, né? A gente trouxe o Dixon de volta, que jogou uns anos em Denver, foi para os Rams e voltou para Denver. Mandamos embora o Waitman, né? Essa questão que ele falou, que todos vão jogar os jogos da pré-temporada, uma coisa que estou completamente diferente do ano passado com o Hackett, onde nenhum dos titulares jogaram, né? Achei bem interessante que ele falar que o Lloyd Cushenberry vai ser o center titular. Ele disse que as adições podem fazer com que o jogo dele evolua, e eles veem ele hoje como o center titular. Também achei bem interessante essa questão que ele falou do Steelham, como ele elogiou o Steelham, né? Eu falei até quando eu gravei o Conhecendo o Steelham que eu não teria ido por esse caminho, mas a gente respeita e o Sean Payton entende muito mais de futebol americano do que eu, então vamos torcer para dar certo e que ele entre o mínimo possível em campo e quando entrar, se entrar, que ele consiga ajudar a gente a vencer jogos, né? Ele falou claramente que ele não tem interesse em trocar nem o Jerry Jeudy nem o Cortland Sutton, né? Porque a gente tem vários rumores, boatos e
cada dia sai. Ontem saiu que os Ravens podia estar interessado no Sutton, que os Browns ainda estavam interessados no Judy. Eu acho que essa é coisa que a gente vai conviver com isso até o dia do draft. Eu não duvido de verdade alguns desses, um dos dois ser trocado até mesmo no dia do draft, tá? Eu não acho impossível isso acontecer, dada que essa classe de recebedores não é tão robusta, tão vasta, tão boa. Então eu acho que a gente pode talvez negociar um dos dois no dia do draft, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, quem também falou com a mídia, né, na própria segunda-feira foi o nosso general manager, né, o George Paton, né? O George Paton ele falou algumas coisas, mas eu trouxe aqui as 3 principais que ele falou. Ele disse que os Broncos estão animados em ter o Cortland Sutton e o Jerry Jeudy no time, e que eles são 2 jovens jogadores no seu prime, e que não vê a hora de vê-los no ataque de Sean Payton com os treinadores que o Sean Payton trouxe, né? Quando questionado se o Javonte Williams vai estar pronto para o começo da temporada, o Payton disse que não tem certeza e que ele tem um longo caminho a percorrer e que fez grandes avanços, mas que não saberemos por um tempo. Disse que o Perrine é capaz de começar como titular na posição de running back caso seja necessário. O Payton ainda respondeu sobre o que a Nick Bonito precisa fazer para dar um salto no seu segundo ano. Precisa ficar mais forte contra o jogo corrido. Ele tem o pass rush natural, que nós todos conhecemos. Só continuar ficando mais forte, desenvolver seu ofício, e eu acho que ele irá. De tudo isso que o George Paton falou, uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado é em relação ao Javonte Williams, né? Porque ele disse que não dá para saber se ele vai estar pronto para o início da temporada. Uma lesão muito séria, né? Rompeu todos os ligamentos possíveis do joelho. Vamos torcer. E se não tiver, que seja ali o Perrine, jogue bem. Eu acho que ainda vai vir algum running back no draft em algum momento. Né? Vamos ver o que vai acontecer. E também eu achei bem interessante isso que ele falou do Nick Bonito, né? Um movimento muito interessante que o Denver Broncos fez foi a contratação do técnico que vai ser especialista em pass rush esse ano, que foi técnico do Nick Bonito em Oklahoma. Então, muito legal essa contratação. Pode ajudar o Nick Bonito a dar aquele passo para se desenvolver no seu jogo, né? Aí, na terça-feira, tivemos entrevista com o Damani Leach, né? O nosso presidente do Denver Broncos, né? Ele disse que o Jake Plummer e o Terrell Davis irão anunciar uma das escolhas dos Broncos diretamente do México. Sobre adicionar um capacete alternativo, o Leach disse que é algo que eles estão definitivamente explorando e que eles têm a possibilidade de fazer este ano. Já em relação a potenciais novos uniformes, disse que não há nenhuma atualização. Nós continuamos a pesquisar sobre isso, nós continuamos a trabalhar internamente com o nosso time criativo e a Nike para explorar possibilidades para o futuro. O Leach ainda comentou sobre um eventual novo estádio e disse que os Broncos ainda estão bem no começo do processo de exploração no tocante a uma decisão de longo prazo sobre o estádio. Ele disse que fica agradecido pelo engajamento dos torcedores nesse estágio do processo e destacou que acha importante saber o que os nossos torcedores realmente pensam. O grupo de propriedade dos Broncos, juntamente com o Leach, fizeram um tour em pelo menos meia dúzia de estádios para se ter uma ideia sobre como os novos estádios são. Disse que é cedo no processo, mas eles estão fazendo a pesquisa deles. É muito interessante essa questão do Damani Leach, os assuntos abordados por ele. A questão do estádio novo, né? Isso é uma coisa também que eu não acho que vai acontecer de uma hora para outra. Mas só de soltarem a pesquisa, de saber o que as pessoas acham, eu acho bem factível que daqui, sei lá, uns 3, 4 anos a gente possa estar falando em um estádio novo para o Denver Broncos já pronto, né? Mas eu não vejo isso acontecendo, o projeto já nesta off-season ou nesta temporada. Sobre novos uniformes, eu acho que é uma coisa para daqui também 2 anos, eu não vejo isso acontecendo tão cedo. Mas os capacetes é muito legal. Se eles voltassem aqueles capacetes antigos com o logo do D, né? Aquele D antigo que a gente tinha na época do John Elway, eu acho que seria muito legal, aquele old school, ou até mesmo futuramente fazer os uniformes muito parecidos com o que era na época do Elway. Eu acho que seria muito legal, era um dos uniformes mais lindos que o Denver Broncos já teve. Então seria muito bacana se eles fizessem isso, né?
Aí, quem também falou com a imprensa na terça-feira foi o nosso CEO, o dono do time, né? Um dos donos ali, mas o cara que tá sempre ali botando as caras e falando com a mídia, com todo mundo, que é o Greg Penner, né? O Greg Penner, ele falou com a mídia, e o Troy Rank, ele fez um artigo das principais coisas que o Greg Penner falou, e eu trouxe alguns trechos interessantes para vocês. O Penner comentou sobre gastar bastante nessa free agency. Abre aspas. Nós só olhamos para isso e dissemos, ok, essas são as nossas necessidades, e se nós pudermos pegar esses jogadores, nós realmente queremos pegá-los. Infelizmente, nós tivemos várias conversas que levaram a isso. Nós tivemos jogadores que estávamos mirando e nós pegamos todos estes jogadores. De novo, idealmente, você pode fazer isso através do draft, e essa será a mais abordagem no futuro. Mas este ano era crítico ter essa abordagem. O Penner continuou: você definitivamente não ganha a temporada na free agency, e você não necessariamente deseja gastar dessa forma todo ano. Mas nós sentimos que este ano, com a falta de escolha de draft e as necessidades que nós tínhamos na linha ofensiva, que este era o approach, né, a abordagem que tínhamos que adotar. O Penner disse que para ele, Robbie Walton e Kerry e todo o restante do grupo de propriedade, a expectativa está pelo processo correto e pela abordagem correta e pela cultura correta. Não é necessariamente sobre que nós temos uma expectativa de X número de vitórias ou Y número de vitórias. Uma coisa que nós estamos muito confiantes é que nós iremos adotar a abordagem correta. E nós teremos as expectativas corretas do nosso staff e nossos jogadores. E o Penner completou: houve muito aprendizado nos últimos 7 meses e meio. Um é quão apaixonados nossos torcedores são e quanto eles querem vencer. As últimas 7 temporadas foram duras, mas ao final do dia o maior aprendizado e o que nós vimos nessa temporada é que nós temos que ter as pessoas corretas nas posições corretas. Nós precisamos da cultura correta. Nós precisamos atender às expectativas. Precisamos de responsabilização. Eu acho que ao contratar Sean Payton, nós estamos preparados para ser um time muito diferente. Eu, particularmente, gostei bastante da entrevista do Greg Penner. Eu gosto bastante das entrevistas dele porque ele é um cara direto também. Ele é um cara que eu vejo muito identificado e ele é um cara que quer vencer. Ele não comprou o Denver Broncos junto com a esposa e o sogro dele só para brincar. Ele quer vencer. Então ele não vai poupar recursos para isso. Então ele falou sobre como teve essa gastança, que realmente tinha necessidade, a gente tinha poucas escolhas de draft, não tinha que endereçar a linha ofensiva. O caminho ideal é draft, então a gente vai meio que ver que na mente dele, talvez futuramente, a gente não vai ter essa gastança de novo. Vai ser 1, 2 atletas ali específicos, mas vai mais ser via draft. Né? Mas este ano ele não poupou recursos, precisava de um right tackle, precisava de um left guard. O cara foi lá e investiu. Precisava um defensive end, porque perdemos o Draymond Jones. Foi lá e investiu. Então, assim, tá trazendo. Precisava de um head coach, foi lá e contratou um dos melhores head coaches que tinha no mercado, se não o melhor, que era o Sean Payton, né? Eu gosto muito que ele fala da questão da responsabilização, da questão de cultura, da questão, né, essa abordagem que ele fala, em questão de. Ele não falou, não vou ver número de vitória X ou Y, mas a gente está preocupado com o processo certo, com a abordagem certa, com a cultura certa. Né? E quanto ele admira os torcedores dos Broncos e falando como eles são apaixonados, né? Então, assim, é muito legal. Eu acho que a tendência. Eles estão. Vamos falar, gente, eles estão como donos dos Broncos há muito pouco tempo. Então, assim, eu acho que a gente, para o futuro, a gente vai estar em boas mãos, sim, porque eu vejo eles querendo cada vez mais colocar o navio cada vez mais na direção certa para a gente vencer, sabe? E eu não vejo o grupo, o Alton Penner, como os caras muito assim. Satisfeitos com a mediocridade, porque é o que eu estava falando no grupo dos apoiadores. Eu aposto que se fosse o Joe Ellis ainda como presidente do Denver Broncos, o Hackett teria um segundo ano, como ele deu segundo ano para o VJ, como ele deu segundo ano para o Vic Fangio, né? Então, assim, eu acho que o Greg Penner, ele tem mais pulso firme e ele vai cobrar resultados, tudo, mas ele está dando todas as condições agora. E aparentemente é uma carta branca para o Sean Payton, né? Tá vendo muitos jogadores que a filosofia dele, a comissão dele, então eu acho que a tendência é dar tudo certo, ou ao menos ser melhor do que nos últimos anos, né? Ele mesmo falou que tem sido 7 anos, 7 temporadas difíceis e que eles desejam arrumar, né? A cultura, tudo. Isso a gente sabe, vai um tempo, né, gente?
Eu acho que pode acontecer com o Denver Broncos, talvez com o Sean Payton, a mesma coisa que aconteceu com o Kansas City Chiefs quando trouxe, né, o Andy Reid. São pessoas que realmente mudam a cultura, mudam a franquia. Se isso vai levar a gente a Super Bowls no futuro, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acho que foi um movimento importante, e esse movimento demonstrou que eles querem vencer, eles estão preocupados em vencer. Eu gosto muito das entrevistas dele, porque eu meio que me identifico, eu vejo que é o cara que realmente quer, ele quer vencer, ele quer ganhar, não é igual aos outros donos, que o time é simplesmente um passatempo, né? Então, na quarta, quinta e sexta não tivemos nenhuma notícia relevante assim para trazer para vocês, mas essas notícias, essas entrevistas foram muito legais, muito importantes. Né? Eu prevejo esse mês agora de abril um mês bem movimentado, porque a gente está próximo do draft, né? E vai ser bem interessante. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês se inscreverem no nosso canal, né? Vocês seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e Twitch. E também, se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/Brasil. E se você quer torcer com estilo, se você quer comprar o seu produto Denver Broncos, ou até mesmo presentear alguém que torce para um outro time, a Force Down Local tem inúmeros produtos oficiais licenciados e o cupom MARRABR te dá uma condição bem diferenciada, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo que eu tô um pouco fã. Semaninha muito boa, muito interessante, com muita coisa legal. E vamos torcer para cada vez mais a gente ter boas notícias e logo, logo, em setembro sempre chega, logo, logo a gente vai começar a ver o nosso Denver Broncos em campo, mas também logo, logo começam os minicamps, os training camps, logo mais temos o draft, então muita coisa legal ainda vai acontecer. Beleza? Desejo a todos vocês uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e Go Broncos. Valeu, galera. Falou!